Quando nós lemos os evangelhos e vamos meditar a respeito da igreja, precisamos estar atentos e perceber que a igreja só começa quando o Espírito Santo vem. A igreja, ela não começa quando Jesus está encarnado. Quando Jesus está encarnado, ele é um judeu obedecendo à lei judaica, a lei da religião que Deus havia dado por meio de Moisés e os profetas. Muitas igrejas hoje praticam o judaísmo. Ao invés de terem recebido o Espírito Santo, praticam o livro de Malaquias sobre o dízimo. Ali quem está roubando a Deus são os sacerdotes, pois eles tomavam conta dos dízimos que eram recolhidos das colheitas que se fazia e havia um lugar para guardar para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Porque havia o templo feito por mãos humanas que era um símbolo do corpo de Cristo. Quando Cristo veio, ele veio para cumprir todas as coisas que estavam determinadas na lei e nos profetas. Mas, na verdade, quando nós lemos o que Deus havia estabelecido na lei, vemos o sacrifício dos animais, o altar, o sangue derramado, e tudo que havia com respeito à impureza e ao ser limpo, tudo isto aponta para Cristo. Então, nós não podemos ir para antes da cruz. Nós temos que vir para onde há um começo, um novo começo, uma nova criatura, uma nova criação. Por quê? Muitos estão andando para trás. Muitos apresentam a criança num templo como justificativa, vão lá no Evangelho e leem que Jesus foi apresentado no templo, mas veja que sacrificou as pombas e as rolinhas como um sacrifício. Você na sua igreja sacrifica pombas e rolinhas? Não, mas apresenta a criança, como se houvesse um templo judaico. Então, para justificar aqueles que ainda não compreenderam o que é a nova criatura, a nova criação de Deus, eles dizem, isto é bíblico. Bem, esta é a pior justificativa que existe. Por quê? Quantas coisas há na lei de Moisés que tem que haver na igreja? Nenhuma. Porque o que se cumpre na igreja é com a morte de Cristo, como está em Romanos 6. Nós somos batizados na morte de Cristo. Ficamos unidos com ele na semelhança de sua morte e também unidos com ele na semelhança de sua ressurreição. E é assim aqui em Pentecoste. Então a igreja vai começar agora. Pedro vai abri-la. Deus deu as chaves a ele e ele abre o reino, porque o reino do céu vem quando o Espírito que é do céu vem. Isso é descrito assim no livro de Atos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Veja que o Espírito Santo veio e encheu aqueles que estavam ali reunidos. Portanto, o mais importante na igreja é ser cheio do Espírito Santo. Todas as coisas que forem feitas na igreja segundo a carne e antes da cruz, se você está vivendo ainda antes da cruz, significa que sua carne está viva. Se sua carne está viva, você vive uma vida imunda, pois está escrito na lei que a carne viva é imunda. Está escrito.
Se você ainda acha que para satisfazer Deus, você tem que dar 10% da sua renda, significa que o que Cristo fez não foi suficiente. Então a morte e a ressurreição de Jesus não foi suficiente, eu ainda tenho que pagar. Isto não é graça. Isto não é graça. É porque essa doutrina, ela é boa financeiramente para aqueles que dirigem as suas empresas religiosas. Pedro falou desses gananciosos. É uma maravilha nós fazermos algo em uma reunião em que as pessoas vão tirar 10% de suas rendas e vão trazer para que eu possa administrar e dizer que é para Deus. Mas Deus não está administrando, quem está administrando é o homem. E alguns vão fazer coisas que em nada edificam. E não edifica nada espiritualmente. E ainda mentem quando dizem que o templo feito por mãos humanas é a casa de Deus. Quando em Coríntios está escrito que nós somos a casa de Deus. Nós somos o santuário do Espírito Santo. Então, na nova criação, na nova criatura, na nova criação de Deus, Deus veio para enchê-la. É o povo cheio do Espírito Santo. É isto que é importante. E o que o Espírito Santo vai fazer? Vai dar dons. E nós vamos manifestar esses dons do Espírito nas reuniões da igreja. A reunião da igreja não é para a manifestação da carne, não é para nós fazermos o que queremos, o que é agradável aos nossos olhos e ouvidos, mas é para a manifestação do ministério do Espírito. Mas quem considera o ministério do Espírito ou compreendeu o ministério do Espírito? Agora, precisamos meditar. Verifique se você, como crente, não está antes da vinda do Espírito Santo. Está antes da cruz. Voltou lá para trás. Está lá em Levítico. Voltou muitas centenas de anos para trás. Para trás até mesmo do Cristo encarnado. Precisamos compreender, o Cristo encarnado, ele fazia tudo de acordo com a lei, porque a lei é de Deus. Ele cumpriu tudo. E lembram-se, ele curou um leproso, ele disse, então, você vai e se apresenta ao sacerdote de acordo com a lei. Era assim, leia para você ver o Evangelho. Mas quando o Espírito Santo chega, aí, a partir deste capítulo 2 de Atos, é que a igreja começa. A igreja, ela é ensinada pelo Espírito Santo a partir deste capítulo e pelas cartas e pelo Apocalipse, onde tem uma carta do Jesus glorificado, do Espírito, às 7 igrejas. Ali está toda a instrução de Deus. Vamos ficar atentos para não sermos enganados, senão você não vai avançar na sua vida espiritual. Não vai ter entendimento e vai ser um religioso raso e superficial, sem andar em águas mais profundas. Medite nisto. Se você está antes da cruz ou depois da cruz? Antes da ressurreição ou depois da ressurreição? Antes do Espírito Santo ou depois do Espírito Santo? Medite nestas coisas. Que a graça de Deus seja com todos nós. Amém.